Então vamos lá. Estamos iniciando... Primeiro módulo. Não, nós não vamos iniciar o primeiro módulo. Nós estamos iniciando, né? Nós vamos cobrar o que eles não fizeram. Depois inicia o primeiro módulo. Tá bom, vamos iniciar o primeiro módulo, beleza. Tudo bem, Matheus? Matheus, ó, você já se irritou hoje, não? Quase, né? Mas eu vou conseguir. Muito bom. Tá. Começa agora o primeiro módulo desta aula, que é o curso de formação de bioterapeutas, turma 13 do Instituto Biosegredo, e nós vamos falar hoje sobre imantoterapia nesse momento. Mas antes de nós iniciarmos, esta é a segunda aula, vamos perguntar. Do filme Illusion, que foi recomendado para todos, quem entendeu que mensagem? Qual é a mensagem do filme? Quem gostaria de dizer? Calma, um de cada vez, que é para não ter tumulto. Por favor, vocês estão na televisão. Pode falar, você que está... Basicamente, que a gente faz enquanto que afeta mesmo na vida das outras pessoas. O que o José Ricardo disse é que basicamente o que afeta na vida das pessoas as decisões tomadas, né? Mais alguém quer se pronunciar com relação? O Paulo. O Paulo. Que é possível mudar, alterar a realidade para consertar os equívocos do passado, né? Conseguiu fazer isso no filme. A mensagem que dá é que é possível alterar. E o Paulo menciona que é possível alterar, mesmo no último minuto, as circunstâncias da vida, né, Paulo? Mais alguém? Acho que o Vitor O Vitor está se manifestando. Praticamente. O quanto a gente fica preso a condicionamentos, né? Então, sempre movimentos repetitivos e houve a necessidade de uma mudança de um padrão. Paradigmas, né? Sim, né? E às vezes é necessário uma pequena mudança. Pegou, hein? Né? Até que as coisas alterem. O Vitor disse que tem que existir uma mudança de paradigmas para que as coisas alterem, né, no final. Vocês vão se lembrar da referência da história de Jesus, dos dois ladrões pendurados na cruz? Tudo bem que isso é uma metáfora, porque não estava pendurado em cruz, coisa nenhuma, mas isso é outra história. Mas haviam dois ladrões. E um deles pediu perdão, disse que se arrependia. Ele foi para o céu. Ele era um pecador. Os dois ladrões foram pecadores. Mas o da esquerda não se arrependeu. E o da direita se arrependeu. Ele ganhou o reino dos céus. E o questionamento que fica é o seguinte, então o cara rouba a vida toda, mata a vida toda e de repente ele se arrepende e vai para o céu? Nós temos uma encarnação que não leva um tempo X de vida. Você não vem aqui para reencarnar e para ficar tantos anos vivo. Não. Você vem aqui para gastar um quantum de energia que você trouxe acumulado, que são os seus bloqueios energéticos, que são aquelas lições que você não aprendeu a vivenciar as leis espirituais, as leis universais. Aquilo que você não aprendeu fica bloqueado e você traz numa encarnação que é uma massa kármica, tem um peso kármico, que você vem para burilar esse peso kármico, transformar essa energia, sair do bloco e voltar a essa energia natural da Terra para se reciclar, para nascer de novo, etc. Então não importa se você leva 10 anos, 20 anos, ou 60 anos, ou 70 anos, e no leito de morte você conserta tudo. Você se arrepende e bota tudo no seu devido lugar. Você depurou, gastou a carga kármica. Porque não se esqueçam, no filme, e esse filme foi o último filme do Kirk Douglas, depois de um câncer, foi o último filme que ele fez, foi ele que produziu, inclusive, para passar essa mensagem. Que é assim,
Você viveu na ilusão tantos anos de vida. Mas o que é o tempo terreno? Nada. Perto da eternidade? Nada. Então, naqueles últimos dias que ele passou conhecendo a história do filho que ele abandonou, quanto foi o quantum de energia de sofrimento dele? E ainda incapaz porque ele estava doente, então ele se sentia impotente. Um cara que a vida toda, ó, era ele que fazia, ele que mandava, ele que... Não é? Quanto foi esse quantum de energia de sofrimento? Esse quantum que ele desmanchou nesse período de sofrimento. Da mesma forma que de repente você é ignorante e não consegue reverter um quadro que você a vida toda não viveu dentro das leis universais, e você morre de repente numa cama lá, 2, 3 anos sofrendo com um câncer. O que você está fazendo com essa doença? Depurando. Já que você não depura conscientemente pelo amor, você vai depurar pela dor. Você gasta esse quantum de energia. Ela quer fazer uma pergunta. Por exemplo, no caso do ladrão, ele pediu perdão na última hora, mas isso que ele fez, por exemplo, fica na lei. Ah, com certeza. A Maristela fez uma pergunta que o ladrão ele pediu perdão, mas em consequência isso fica na lei, né? Claro. Nós, quando encarnados, esse é o nosso problema. Como a gente vive fora das leis universais, você vem aqui e gasta, sei lá, 10% do karma, dos processos kármicos e bloqueios energéticos que você criou no passado e acumula mais uns 20 ou 30. Porque cada ato que você vive fora da lei universal, você está criando compromisso kármico. Quando você está prejudicando alguém, quando você está manipulando alguém, enfim. Legal? E agora vamos começar então a imantoterapia. Eu estou anunciando que as unidades estão conectadas, né, pelo nosso canal. E as unidades, quando quiserem fazer pergunta, vão fazer pelo WhatsApp, né? E aí vão passar para a gente a pergunta de todas as unidades. Sejam bem-vindos todos. Muito bom. Então nós vamos falar sobre imantoterapia. Imantoterapia, né, é uma terapia indicada para tratar quaisquer fobias e desequilíbrios emocionais. Usamos 3 ímãs simultaneamente. A capacidade do ímãs em Gauss e polaridade estão de acordo com a frequência do corpo físico. Ou seja, foi um ímã desenvolvido pelo professor Juan Ribot, tem uma frequência vibratória em função da sua capacidade em Gauss. Gauss é a medida de atração, né, do ímã. E sua polaridade, ela é da mesma frequência do sistema celular do corpo físico. Então, ela entra na mesma frequência do sistema biológico, do nosso eletromagnetismo. Então, não adianta usar qualquer ímã, sabe? Ah, então é ímã? Vamos pegar logo um ímã de 50 mil Gauss, não vai fazer nada, não vai resolver nada, tem que estar na frequência, como uma informação precisa. Da mesma forma que se você quiser ter, por exemplo, um benefício, é muito comum a gente tomar chá para um determinado benefício, não é? O chá não deve ser nem muito quente nem gelado. O ideal do chá para ele fazer efeito imediato tem que estar a 42 graus centígrados. Porque essa é a frequência de absorção do nosso sistema celular. Uma célula absorve a informação contida no chá aos 42 graus centígrados. Então, é coincidente, não adianta você usar outro ímã. O ideal é esse ímã que está disponível no Instituto Biosegredo, inclusive disponível na nossa loja virtual. Vamos mostrar aqui, Yara, quais são os ímãs. É um pacotinho assim. Segura para mim aqui, secretária. Fazer que nem o Silvio Santos, você é minha secretária, tá bom? Tomara eu fosse a capacidade que tem o Silvio Santos, sou fã dele. Fã como empresário, né? São esses 3 ímãs aqui.
conseguindo mostrar aí, Matheus? Isso. E ele tem uma polaridade, um lado negativo e um lado positivo. Legal? Depois nós vamos fazer uso aqui, na prática do exercício, vocês vão entender como é que funciona. Então, fica registrado que o ideal, se você quiser fazer, tem que comprar na loja virtual. Qual a indicação do uso? Quando você está sofrendo, você está angustiado. O que pode te causar angústia? Um monte de situação, né? Tá certo? Acho que nem preciso falar a respeito. Você não tem sentido angústia ultimamente, né? Nem vocês, né? Imagina. Raiva. Culpa. Ninguém sente culpa, né? Ansiedade. Ansiedade que te leva a hábitos terríveis, não dormir, né? botar toda a raiva na comida, né? Haja dente. Então, a indicação da imantoterapia, na verdade, são em fobias, né? Tudo isso são fobias. E o que é uma fobia? Fobias são aqueles medos que a gente tem e não sabe por que tem. Não tem nenhuma referência dessa encarnação, mas você tem medo. De repente tem um medo terrível em geral, mulher tem mais fácil, medo ou nojo de barata, né? Algumas de vocês aqui têm ou não? Quem tem aí? Eu tenho. Ok. Medo ou nojo de barata. Por quê? Isso é milenar. Nós temos que lembrar que há 50, isso é uma referência que nós temos, né? Há 50 mil anos atrás, nós vivíamos nas cavernas. O homem saía para caçar, tá certo? E a mulher ficava dentro da caverna, isolada, cuidando da prole. E ela estava sozinha, em defesa, cuidando da prole. Nós estamos falando de 50 mil anos atrás. Então era muito comum se perder a prole, os filhos pequenos, menores, né? Por bichos peçonhentos. E a barata é uma das representações de 50 mil anos atrás dos bichos peçonhentos. Então isso é um registro de memória no DNA feminino. Então todas as encarnações que você tem feminina, você traz isso na sua memória. E você de repente tem medo de barata. E por que você tem medo de barata? Não sei. Ninguém nunca sabe. Mas nós vamos corrigir esse medo de barata em 10 segundos. Você já não fez imantoterapia? Nunca? Nunca. Então, nós vamos fazer imantoterapia hoje. Você vai ser a voluntária compulsória. É, na hora. Nós vamos fazer, você vai fazer aí na sua cadeira. Oxe, tranquilo, porque eu vou encher a sala de barato. Você não vai ter jeito. Olha a cara dela. Calma, estou só brincando. Não vai ter um infarto aí. Você também aí não, hein? Muito bom. Indicação, né? Para medo de baratas, aranhas, ratos, tá certo? Que são essas lembranças que nós temos aí, né? Medo de altura, claustrofobia, ficar preso num lugar fechado, né? Ambiente pequeno, parece que você não vai respirar, não é? Medo de injeção. Outro dia eu vi um filme na internet de um cara forte que foi tomar uma injeção, precisou 5 caras para segurar o bicho. Vocês viram esse filme aí? Você já viu? Muito engraçado esse filme. Medo de dirigir. Muito comum. Você tem medo de dirigir? Vai fazer autoescola? Você vai aprender como resolver essa questão. Bota os 3 ímãs e vá dirigir, você vai ver só. Medo de avião. Muitas pessoas. Nós temos uma pessoa aqui do nível de gerência do Instituto Biosegredo, que se tiver que ir para Goiás, tiver que ir para Amazonas, ela leva 5 dias, 10 dias de ônibus, mas ela não vai de avião. Medo de água. Eu tenho medo de água. Medo de solidão. Medo de falar em público. Não é? Isso afeta o quê? Isso afeta o nosso sistema imunológico e espiritual. Os dois, né, são semelhantes. Eles entram em desequilíbrio com situações traumáticas e interrompem o fluxo de energia eletromagnética ou energia vital entre os chakras. Porque para a gente ter vida, nós temos
o sistema eletromagnético, né, os fluxos de energia circulando pelos meridianos, tá certo? Que não estão no físico, os meridianos na verdade estão no duplo etérico, que nós vamos aprender mais para frente, né? Mas tem relação direta com o nosso corpo físico e afeta, e te tira do equilíbrio, né? Então, esses ímãs, na verdade, como eles se coadunam com a mesma frequência do sistema celular biológico, eles funcionam como elemento potencializador do campo de energia nas regiões dos meridianos que apresentam interrupção do fluxo energético. O que é isso? Quando eu tenho um medo, um trauma, uma fobia, num dos pontos desse meridiano, num dos chakras, com certeza, eu tenho um bloqueio de energia. Ela passa, mas não passa o fluir, né? Não passa tudo. Ela é estrangulada. E aí dá a deficiência, da falta de energia naquele item, e você tem a dificuldade emocional porque você não transmuta isso, né? Então ele funciona como um potencializador. Lembra do negócio que inventaram, que hoje é muito comum, que é aquele negócio, aquele cabo que entupiu o esgoto. Aí vem o cara com aquela maquininha que... É mais ou menos isso, tá bom? Que vai fazendo o seu sistema de fluir energeticamente. Então, quanto maior a intensidade da emoção vivenciada, mais fácil fica desbloquear o fluxo energético através dos ímãs. Ou seja, quando você sente literalmente o medo, o pavor, que chega a pavor mesmo, que eu peço para você lembrar e você, nossa, sentiu o pavor, é 5 segundos, desmancha. Se você ficar mascarando muito, sabe? Porque a gente tem a tendência, eu tenho esse medo, eu quero evitar sentir o medo. Eu até lembro do medo, mas eu evito sentir, porque sentir me prejudica emocionalmente. Então o truque está em sentir. 5 segundos para desmanchar, e nós vamos provar isso aqui para vocês, para você também. É importante vivenciar a emoção, não só pensar na situação emocional. Isso é muito importante, porque eu posso lembrar, mas eu já desenvolvi um mecanismo que eu lembro, mas não me envolvo. Por quê? Para não sentir o medo, ok? Então, pensar ou lembrar não é sentir. Temos a tendência de mascarar os nossos sentimentos. E a gente arruma sempre um jeitinho de não sentir aquilo que incomoda, né? Então, como fazer isso aí? Nós vamos sentar numa cadeira, de preferência de forma com a coluna ereta, né? E desses 3 ímãs, nós vamos colocar um deles, na cadeira. Consegue pegar a cadeira aqui, Matheus? Consegue. Aqui? Esta aqui. Essa? Ficou mais fácil essa. Então eu coloco na cadeira, na posição que seja mais ou menos no períneo. Qual é o períneo? A região do nosso corpo entre o escroto e o ânus. Ou na mulher, entre a vagina e o ânus, ali. Mais ou menos ali. Pode ser por cima da roupa, tá? O segundo ímã, nós vamos colocar no chakra cardíaco, que é aqui no osso externo. Eu não vou colocar porque eu estou com o microfone e vai dar tilt no microfone. Mas nós vamos fazer aqui depois, vamos mostrar para você. E o outro eu vou colocar no coronário, bem no centro da cabeça. Quando eu faço isso, eu estou pronto para sentir a emoção. Os ímãs do coronário e do cardíaco, como você está sentado, o ideal é que você segure mesmo com o dedo ou com as mãos, para eles não caírem, né? E pode ser colocado sobre a roupa, não tem necessidade de ter contato com a pele não, tá? Então, com os olhos fechados, você tem que sentir a emoção, literalmente sentir, imaginar
E o terapeuta, e vocês vão aprender exatamente isso, você como terapeuta, você tem que induzir o cliente que você está atendendo a sentir aquela emoção. Nem que seja contar uma história, olha, está chegando, não sei o quê, você tem que induzir ele a acreditar que está chegando, para ele sentir. Quando ele sente potencializado, em segundos, alivia, ele não sente mais o mal-estar. Nesse momento, com a potencialização do eletromagnetismo pelos ímãs, se quebra essa ressonância, ou seja, aquele bloqueio que você tem num determinado chakra, né? Como você tem a potencialização dos ímãs que representa o campo de energia magnética, e nós somos um campo eletromagnético, nós temos que saber que todas as vezes que nós temos um desconforto, uma doença, uma tristeza, uma culpa, está faltando no nosso sistema magnetismo. Por quê? Porque tem um bloqueio magnético que está impedindo a passagem do fluxo de magnetismo. Dentro do eletromagnetismo vai fluir muito mais eletricidade e menos magnetismo. E a gente compensa com essa quebra de conceitos. Então, os ímãs do Instituto Pio Segredo, eles foram estudados e desenvolvidos especificamente para essa terapia. Usar outros tipos de ímã não vai ter os mesmos resultados. Como eu disse anteriormente, não adianta você pegar um ímã de geladeira, um outro ímã qualquer para fazer, que não vai dar o resultado. Duvida, experimente, né? Os ímãs do Instituto Pio Segredo vibram na mesma frequência do sistema celular do corpo humano. E para adquirir é fácil, é um preço que não é absurdo, e você tem à disposição em qualquer unidade do Biosegredo, que cada unidade tem uma loja, ou na nossa loja virtual que vai aparecer aí para você que está. Bom, recomendação, não usar em pessoas que fazem uso de marca-passos ou qualquer outro tipo de equipamento do corpo, né, que seja eletrônico. Por quê? Porque o ímã interfere no circuito eletrônico, né? E também porque se você começar a se acostumar a usar o ímã como terapia, você vai acabar carregando no bolso, não tenha dúvida disso. Eu, quando aprendi a técnica com o professor Juan Ribot, por 2 anos e meio eu tinha ímã no meu escritório, na minha cama, na cabeceira, né, na cabeceira da cama, na cozinha, tinha no meu carro, em tudo quanto é lugar eu tinha ímã. Eu estava dirigindo. Óbvio que as primeiras questões que você resolve são as mais traumáticas. Mas depois você vai dirigindo e você lembra do fulano. Poxa, você lembra que aquele cara lá, eu não gosto dele. Bota os 3 ímãs, trago ele na minha mente, desmanchou. Aí eu vou viajando e vou lembrando daquele cara que me prejudicou. Simples assim. Mulheres costumam usar 24 horas ou o dia inteiro. Como? Você prende um ímã debaixo do cabelo, com um grampinho ou com uma tiara, bota um ímã aqui ou no sutiã ou grudado com esparadrapo na pele, e na calcinha você coloca com aquele adesivo do absorvente por baixo. Não tem contato com a sua pele, fica entre o absorvente e a calcinha. E anda o dia inteiro. Vai lembrando das coisas, na hora. Fique com medo, pá, na hora. Aí, né? Usem, experimente. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Né? Então, o seu cliente, você como terapeuta, você deve entregar os ímãs na mão dele e ele colocar. Por quê? Porque o ímã tem uma polaridade. Então tem uma hora que ele vai colocar no cardíaco o lado negativo, outra hora vai colocar o positivo. Por quê? Intuitivamente, a sua intuição, ele sabe. Embora ele não sabe, não tenha consciência. Mas aquele momento, para aquela questão que ele precisa, ele vai colocar no lugar certo. Por esta razão, não coloque você os ímãs no cliente. Dá para ele e orienta. Olha, você tem que sentar um em cima, tem que botar outro aqui e outro lá. E deixa ele fazer. Então a sua intuição vai escolher a polaridade, né? E aí,
você tem que induzir verbalmente, como nós vamos fazer na prática daqui um pouquinho, o cliente a entrar na história, né? Ele se envolver com a história, porque a gente tem que lembrar que se você tem uma fobia, você já tem um mecanismo de proteção que faz você lembrar do processo, mas não se envolver com ele. Você já desenvolveu isso. Então, o trabalho do terapeuta que você vai ter com o seu cliente, que no caso, é induzi-lo a sentir totalmente potencializado aquele determinado trauma, seja o que for, seja raiva, culpa, enfim. Como você faz isso? Observa a fisionomia do cliente. Fica observando. Você vai ver que tem cliente que você precisa induzir mais ou induzir menos. Quando vocês fizerem a aula de radiestesia, vocês vão aprender a usar um aparelho chamado Dual Rod. Eu, como tenho conhecimento, para mostrar para vocês o quantum de energia que quem sentar aqui vai realmente entrar na frequência, o Dual Rod acusa. Na hora da aula prática eu vou explicar como é isso. Então, fica mais fácil se você, como terapeuta, conhecer radiestesia e usar o Dual Rod. Para quê? Porque você sabe quando o cliente está entrando ou não na frequência necessária para desmanchar o processo, né? Porque, diga, ela quer fazer uma pergunta aberta. Isso. O cliente ele tem que ter o próprio ímã ou eu posso usar o meu ímã nele? Não, boa pergunta. A Berta está perguntando se o cliente tem que ter o ímã dele ou ela pode usar o dela mesmo. Não, você compra um joguinho de ímã que custa porcaria aí, né? E você pode usar em qualquer um, não tem problema não. Pode usar nos filhos, na família. Aliás, terapeuta é assim, quando aprende a técnica, coitado dos familiares, né? Que já são as cobaias. Mas o interessante é que vocês devem mesmo utilizar. Por quê? Porque vocês vão adquirindo confiança no método, no sistema. Por quê? Porque vocês vão ver resultado. Isso é que importa. O que você não pode assegurar para você ficar com vergonha de usar, nada disso. Tem que usar mesmo com os amigos. Quanto mais você usar e mais você vê o resultado, mais você confia no processo. Você vai... Ela tem uma pergunta. A Eliana está dizendo que o marido dela pegou os ímãs e colocou na geladeira e na caixa de energia. Se isso está diminuindo o consumo, é isso? O potencial do ímã. Não sei, nunca testei isso. Ele tem conhecimento. Então, se você coloca em aparelhos eletrônicos, em geral prejudica a bateria. O cartão de crédito, por exemplo, se você deixar próximo, vai tirar o imantado lá, aquela referência que tem, né? Vai sumir. Bom, depois que você fez a prática, vai levar 5 a 10 segundos, o cliente está sentado na sua frente, tá certo? Você tira os ímãs daqui e daqui e deixa ele sentado lá para não ficar movimentando muito. Pega na sua mão e manda ele sentir de novo a mesma coisa. É muito engraçado, porque o cara se esforça e ele ri, porque ele não consegue. Ele tenta sentir a mesma coisa e não consegue. Vocês vão ver. Se porventura o cliente diz que continua com medo, é porque não obteve o resultado. E por que não obteve o resultado? Porque ele não conseguiu sentir a emoção. Ele só pensou nela, só lembrou nela, só imaginou, mas não sentiu. E aí você tem que repetir o exercício fazendo ela entrar na emoção. Troca a referência, troca o que você falou, né? E aqui tem umas fotos Kirlian do ímã. Aqui é o lado positivo, olha lá. O lado negativo, percebe a diferença? E aqui ele no perfil, né? De lado assim, tá? Tá vendo? O lado positivo, negativo e o perfil. Aqui uma foto Kirlian do sentimento de decepção. Dá uma olhada aqui antes, ó. Tá vendo uns buraquinhos aqui, ó? E olha aqui depois. Conflitos emocionais, dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Percebe as ondulações? E olha aqui já completo. Aqui é um distúrbio que ele tem, mas é outra coisa.
Conflitos emocionais ainda, olha aqui, ó. Olha a diferença aqui, olha. Significa porque essa fotoquímica, ela tira foto da sua aura. São os vapores dos gases que são exalados pelo dedo, que representa a aura. Quanto mais brilhante a sua aura, mais expandida, mais protegido você está, menos vulnerável. Yara tem uma pergunta aqui. Você pode associar isso, por exemplo, com o tratamento de apometria? Ela está perguntando seu nome? Maristela. Como? Maristela. Maristela, qual é a pergunta? Você pode Está perguntando se eu posso associar isso com o tratamento de apometria. Não. Isso você trata, na verdade, subpersonalidades que vocês vão aprender mais para frente. Se você tiver, num processo desse, uma causa espiritual, ela vai se repetir. Você elimina pelo ímã, ela se repete. Vai pelo ímã, ela se repete. Então, se você tiver uma repetição de padrão, 3, 4 vezes, você tem que saber que tem que se cuidar espiritualmente. Entendido? Estamos encerrando esse bloco e daqui um pouquinho a gente aí responde mais umas perguntas e vamos para o atendimento prático. Quero ver o medão das pessoas aqui. Já. Pode perguntar. Oi, eu sou Débora. Por exemplo, eu tive uma decepção. Aí eu faço do imã e me sinto bem. Tá. Aí passo uns 2, 3 dias, sinto aquela angústia de novo. De novo, Faço faço. de novo, ou assim, ou é porque eu não fiz direito Não, da não. primeira vez? Aliás, é bom, eu vou repetir isso depois, bem lembrado. Você tem um trauma milenar. Não é numa vez, em 5 segundos, que você vai eliminar todos os registros de memória. Quantas encarnações você teve de 50 mil anos? Não é? Tá certo? Então, tem que lembrar que você não vai sentir mais a segunda vez com a mesma potencialidade da primeira.